Gênesis, capítulo 30. Quando Raquel se deu conta de que não conseguia dar filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e foi reclamar com Jacó. Dê-me filhos, senão morrerei. Jacó ficou irritado com Raquel e retrucou. Por acaso sou Deus? Sou eu que não te dou filhos? Raquel respondeu. Aqui está Bila, minha escrava. Deite-se com ela, que ela me substitua e que eu tenha um filho por meio dela. Pelo menos assim vou constituir família. E deu Bila por esposa a Jacó. Ele se deitou com ela e Bila engravidou, dando um filho a Jacó. Raquel disse. Deus está do meu lado e me fez justiça. Ele me ouviu e deu-me um filho. E deu a ele o nome de Dan, justiça. Bila, serva de Raquel, engravidou de novo e deu o segundo filho a Jacó. Raquel disse. Fui para uma luta de tudo ou nada com minha irmã e venci. E deu a ele o nome de Naphtali, luta. Quando Lia percebeu que não procriava mais, deu sua escrava Zilpa como esposa a Jacó. E Zilpa teve um filho dele. Lia disse. Que sorte! E deu ao menino o nome de Gade, afortunado. Quando Zilpa, serva de Lia, teve o segundo filho com Jacó, Lia exclamou. Que dia feliz! As mulheres me darão os parabéns pela minha felicidade. E deu a esse filho o nome de Azer, feliz. Certo dia, durante a colheita do trigo, Rúben achou algumas mandrágoras no campo e levou-as para casa como presente para Lia. E Raquel perguntou a Lia. Posso ficar com algumas das mandrágoras que seu filho trouxe? Mas Lia retrucou. Será que não basta você ter roubado meu marido? Agora quer também as mandrágoras do meu filho? Raquel respondeu. Tudo bem, vou deixar que ele se deite com você esta noite, em troca das mandrágoras que seu filho trouxe. Quando Jacó voltou do campo e chegou em casa à noite, Lia foi ao seu encontro. Deite-se comigo esta noite. Troquei as mandrágoras de meu filho por uma noite com você. Então ele se deitou com ela naquela noite, e Deus ouviu a oração de Lia. Ela engravidou e teve seu quinto filho com Jacó. Lia disse. Deus me recompensou por eu ter dado minha escrava ao meu marido. E deu a ele o nome de Issacar, permutado. Lia engravidou mais uma vez e teve seu sexto filho com Jacó, dizendo. Deus me deu um presente maravilhoso. Desta vez meu marido até me dará presentes. Afinal, já lhe dei 6 filhos. E deu ao menino o nome de Zebulon, honra. Por último teve uma menina, e deu a ela o nome de Diná. Mas Deus também se lembrou de Raquel. Ouviu a oração dela e permitiu que ela engravidasse. Ela teve um menino e disse. Deus pôs um fim à minha humilhação. E deu a ele o nome de José, acréscimo, orando. Que o Eterno me dê ainda outro filho. Depois que Raquel teve José, Jacó falou a Labão. Permita que eu regresse para minha terra. Quero minhas esposas porque trabalhei por elas e meus filhos. Você é testemunha de como trabalhei duro para você. E Labão disse. Eu prefiro você aqui. Consultei o Eterno e fiquei sabendo que ele tem me abençoado por sua causa. E continuou. Por isso, diga quanto quer de salário e eu pagarei. Jacó respondeu. Você bem sabe quanto meu trabalho tem significado e como seus rebanhos aumentaram sob meus cuidados. O rebanho minúsculo que você tinha quando cheguei hoje é bem grande. Tudo o que fiz trouxe bênçãos para você. Será que não chegou a hora de eu fazer alguma coisa pela minha família? Quanto devo a você? Perguntou Labão. Jacó disse. Você não me deve nada, mas tenho uma sugestão. Voltarei a pastorear e cuidar de seus rebanhos. Vou passar por todo o seu rebanho hoje e separar todas as ovelhas malhadas ou manchadas, todos os cordeiros de cor escura e todos os cabritos manchados ou malhados.
Eles serão o meu pagamento. Assim não haverá nenhuma desconfiança na hora de calcular meu pagamento. Se você encontrar algum cabrito que não seja manchado ou malhado, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que eu os roubei. Labão concordou. Parece justo. Combinado então. Mas naquele mesmo dia, Labão retirou todos os bodes manchados e listrados, e todas as cabras manchadas e malhadas, todo animal que tivesse mesmo uma única pinta branca, e também as ovelhas pretas, e os pôs ao cuidado dos filhos, longe de Jacó, numa distância equivalente a 3 dias de viagem. Enquanto isso, Jacó continuava a pastorear o que havia restado do rebanho de Labão. Mas Jacó tinha um plano. Arrancou galhos de álamo, amendoeira e plátano e retirou a casca, criando o efeito de listras brancas. Ele prendeu os galhos descascados diante do bebedouro usado pelos rebanhos. Na época do acasalamento, os animais vinham beber e acasalavam em frente aos galhos listrados. Como resultado, os filhotes que nasciam eram listrados, malhados ou manchados. Jacó posicionava as ovelhas diante dos animais escuros de Labão. Dessa maneira, ele separou rebanhos diferentes para si, sem os misturar com os de Labão. Quando os animais fortes estavam na época de acasalamento, Jacó colocava os galhos no bebedouro à vista deles, para que acasalassem diante dos galhos. Mas não colocava os galhos diante dos animais fracos. Dessa maneira, os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ia ficando cada vez mais rico, possuindo rebanhos enormes e muitos empregados, além de camelos e jumentos. Gênesis, capítulo 31. Jacó ficou sabendo o que os filhos de Labão falavam dele. Jacó usou a riqueza de nosso pai para enriquecer à custa dele. Ao mesmo tempo, Jacó percebeu que o comportamento de Labão havia mudado para com ele. Não existia mais cordialidade. Foi então que o Eterno disse a Jacó: volte para casa, para o lugar em que você nasceu. Eu acompanharei você. Jacó mandou um recado para Raquel e Lia, para que fossem se encontrar com ele no campo, onde os rebanhos estavam. Ele disse: tenho notado que o pai de vocês não é mais o mesmo comigo. Não me trata como antes. Mas o Deus de meu pai ainda é o mesmo e está comigo. Vocês são testemunhas de como trabalhei para seu pai. Ainda assim, ele me enganou diversas vezes, mudando sempre o meu salário. Mas Deus nunca permitiu que ele me prejudicasse. Quando ele dizia, seu salário agora serão os animais malhados, o rebanho todo começava a ter filhotes malhados. Quando dizia, de agora em diante, seu salário será pago com os animais listrados, o rebanho inteiro começava a ter filhotes listrados. Várias vezes, Deus usou animais do pai de vocês para me recompensar. Certa vez os rebanhos estavam na época de acasalamento e tive um sonho. Vi os bodes, todos listrados, manchados ou malhados, e estavam acasalando. No sonho, um anjo de Deus me chamou e disse: Jacó. Eu disse sim. Ele me disse: olhe bem, veja que todos os bodes do rebanho que estão acasalando são listrados, manchados ou malhados. Sei o que Labão tem feito a você. Eu sou o Deus de Betel, onde você consagrou uma coluna e me fez um voto. Agora vá, saia deste lugar e volte para sua terra natal. Raquel e Lia disseram: por acaso ele nos tratou melhor? Recebemos tratamento pior que o de estranhas. Ele só queria o dinheiro que conseguiu nos vendendo, e até já gastou tudo. Todos os bens que Deus tirar do nosso pai e nos devolver será justo, pois são nossos e de nossos filhos. Vá em frente, faça o que Deus disse. E foi o que Jacó fez. Acomodou seus filhos e esposas sobre camelos, reuniu seus animais e tudo o que havia adquirido em Padã-Arã, disposto a tomar o rumo da casa de seu pai Isaque, na terra de Canaã. Numa hora em que Labão estava tosqueando as ovelhas, Raquel roubou os deuses da casa de seu pai. Jacó havia ocultado seus planos tão bem que Labão nem fazia ideia do que estava acontecendo. Toda aquela movimentação passou despercebida a ele.
Jacó partiu com tudo o que ele possuía e, em pouco tempo, já estava do outro lado do Eufrates, seguindo para a região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, Labão recebeu a notícia. Jacó fugiu! Labão reuniu seus parentes e saiu em perseguição dele. 7 dias depois, alcançou-o na região montanhosa de Gileade. Mas naquela noite, Deus apareceu em sonho a Labão, o arameu, e disse: Cuidado com o que você vai fazer a Jacó. Quando Labão o alcançou, as tendas de Jacó estavam armadas nas montanhas de Gileade, e Labão armou as suas no mesmo lugar. Labão disse: O que você tinha na cabeça quando resolveu não me contar nada e sair às escondidas, levando embora minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você resolveu fugir como faz um ladrão durante a noite? Por que não me contou nada? Pois eu teria feito uma grande festa de despedida para você, com música, flautas e tamborins. Mas você não permitiu nem mesmo que eu desse um beijo em minhas filhas e meus netos. Foi uma burrice da sua parte. Se eu quisesse, poderia acabar com você agora mesmo. Mas o Deus de seu pai falou comigo na noite passada. Cuidado com o que você vai fazer com Jacó. Eu até entendo. Você foi embora porque estava com saudades de casa. Mas por que você roubou os deuses da minha casa? Jacó respondeu a Labão: Eu fiquei com medo de você tirar suas filhas de mim por meio da força bruta. Mas quanto aos seus deuses, se você os encontrar com alguma pessoa aqui, essa pessoa será morta. Procure aqui na frente de todos nós. Se encontrar alguma coisa que pertença a você, pode levar. Jacó não sabia que Raquel havia roubado os deuses. Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e nas tendas das 2 escravas, mas não os encontrou. Quando saiu da tenda de Lia, foi para a de Raquel, mas ela havia escondido os deuses dentro de uma almofada e estava sentada sobre ela. Depois que Labão revirou a tenda, sem achar coisa alguma, Raquel disse a ele: Meu senhor, não pense que não o respeito por não me levantar diante do Senhor, mas estou naqueles dias. Por isso ele virou e revirou o lugar, mas não encontrou os deuses da sua casa. Então foi a vez de Jacó ficar zangado, e ele esbravejou contra Labão. E agora, que crime eu cometi? Que mal eu fiz para que você me atormentasse desse jeito? Você já deu uma busca em toda a casa. Por acaso encontrou uma única coisa que pertencesse a você? Mostre-a, quero ver. As 2 famílias aqui podem ser os jurados e decidir por nós. Durante os 20 anos em que trabalhei para você, as fêmeas de ovelhas e cabras nunca perderam suas crias. Nunca me alimentei dos carneiros do seu rebanho. Jamais deixei de indenizar você por algum animal que tivesse sido devorado por alguma fera. Paguei tudo do meu bolso. Na verdade, você me obrigava a pagar, quer eu tivesse culpa, quer não. Eu saía sempre, não importava como estivesse o tempo, fosse um calor de rachar, fosse um frio de congelar, e passei muitas noites em claro. Durante 20 anos, foi o que eu fiz. Trabalhei como escravo durante 14 anos em troca de suas 2 filhas, e mais 6 anos por seu rebanho. E você mudou o meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não estivesse comigo, você teria me mandado embora sem um centavo no bolso. Mas Deus viu a situação em que me encontrava e como trabalhava duro. Então ontem à noite, ele pronunciou seu veredito. Mas Labão se defendeu. As filhas são minhas, as crianças são minhas e o rebanho é meu. Tudo que está aí é meu. Mas que posso fazer no caso de minhas filhas e dos filhos que elas tiveram? Vamos acertar as coisas entre nós e fazer uma aliança. Deus será nossa testemunha. Jacó pôs uma pedra na posição vertical como uma coluna. Em seguida, chamou sua família e disse: Tragam mais pedras. Eles juntaram pedras, fizeram uma pilha e comeram ali ao lado do monumento improvisado. Labão deu a ele um nome aramaico, Jegar Saaduta, monumento da testemunha. Jacó fez o mesmo, mas com um nome hebraico, Galiede, monumento da testemunha.
Labão disse: A partir de agora, este monumento será testemunha entre mim e você. É por isso que se chama Galeede, monumento da testemunha. Ele também se chama Mispá, torre de vigia, pois Labão disse: O Eterno vigia entre mim e você, quando um não estiver vendo o outro. Se você maltratar minhas filhas, ou tomar outra mulher por esposa quando ninguém estiver por perto, Deus verá e será testemunha entre nós. Labão disse ainda a Jacó: Este monumento e esta coluna de pedras que erigi servirão de testemunhas de que não passarei deste ponto para prejudicá-lo, nem você passará para o outro lado com a intenção de me prejudicar. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do antepassado deles, fará justiça entre nós. Jacó jurou em nome do Temor, o Deus de seu pai Isaque, e ofereceu um sacrifício na montanha. Também prestou culto ali, chamando todos os membros da família para a refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Labão levantou-se bem cedo na manhã seguinte, beijou os netos e as filhas, abençoou todos eles e foi embora para casa.